exceção dos gnósticos. Foi aqui mesmo. Já sei onde nós paramos. Cabe providenciar mesmo. Bom, vamos lá. Vai ler a página ou faça a prece hoje? Então, do livro Os Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Anjos. Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os no campo mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixares. Queixas-te de insucessos, sabores, enfermidades, desamor. No entanto, aferra-te a eles de tal forma que perdes o senso de validação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí sem qualquer esforço de renovação. Afirma a sabedoria popular com propriedade. Pedra que não rola, não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, realização. Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e propõe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Não basta pedires a Deus ajuda, porém, deves fazer a tua parte, sem que, pouco a pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, depende de ti. Joana de Anjos. Ok. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos. Estamos aqui reunidos em seu santo nome, aprendendo um pouquinho mais do seu Evangelho, através das obras do Espírito André Luiz. Possamos todos nós hoje aqui, com a ajuda dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, melhor aprender, melhor interpretar e melhor compreender tudo isso que o livro nos oferece. Que possa isso também nos ajudar a nos melhorar, a nos ajudar, através do esclarecimento, a saber fazer as nossas melhores escolhas. Por isso que te agradecemos muito, mestre, por este momento. Pedimos por todo o grupo, por os que estão presentes, que não poderão vir, por aqueles que chegarão atrasados, que todos recebam, onde estiverem, essas vibrações de paz, de amor, de serenidade. Que possamos todos nos sentir melhor neste momento. Pedimos não só pelo grupo, Senhor. Queremos pedir pelos nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, e principalmente pelo assunto do que trata o livro. Por todos nós que nos encontramos com problemas mentais. Por todos aqueles que realmente estão na fase mais difícil desses problemas. Que eles possam receber as suas boas vibrações e que em um futuro bem próximo possam estar todos curados. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrânio. Senhor Roberto, hoje a Elisa não pôde vir de novo. Ela vai para o... Bom, a fofoca ela ia para o pancadão, né? Eu até falei para ela, vai devagar, pelo amor de Deus, você ainda não pode, né? Pode. Aí, se o senhor, né? Se o senhor quiser assumir aí com a sua maviosa voz. Vamos lá. Tu marcou aí onde parou, senhor Roberto? Eu acho que eu estava tão empolgado no dia que eu não marquei. No livro antigo, página 214, nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos. Achou, Jorge? Eu já achei. Realmente foi aí mesmo que eu estava falando, que nós falamos sobre a rebeldia pelo desânimo, né? Os assuntos que nós tocamos na aula passada. Boa noite, com o senhor. Então vamos começar por aí. Né? Boa noite a todos. Boa noite. Jorge, já conseguiu, Jorge? No livro antigo é a página 214. No novo eu não sei. Eu também no novo não sei. Não.
É nesse ponto de esclarecimentos, na 214? Isso, isso mesmo. Está com X, eu vou até anotar a data aqui, está com X aqui, mas eu não anotei o PH. Eu não anotei nada. Só me lembro que a gente falou sobre rebeldia e desânimo na outra aula, né, que são motivos que levam, né? Então, vamos lá. Vamos lá. O estudo hoje é do livro No Mundo Maior, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 16, Alienados Mentais. O nosso estudo hoje começa nesse parágrafo. Nesse ponto dos esclarecimentos... Vai fazer algum comentário, Flávio? Antes? Não, é só isso que nós tínhamos comentado na aula passada sobre a questão da rebeldia, do desânimo, né? E a gente vai ser, digamos assim, entre aspas, atrofiando, né, os sentimentos. A página que o Jorge leu, inclusive, no início, fala um ditado popular, que a Joana de Anjos fala aí, sobre a pedra que não rola, cria limo. Então, quando nós entramos em certas situações, né, rebeldia, desânimo, depressão, momentos de saúde, né, da consciência, né, e da consciência, é o livro que o Jorge leu, a página. Quando a gente entra realmente nesses sintomas, então a tendência é essa: pedra que não rola cria lima, a gente cria lima. E o limo vai no quê? É sinal de inércia, de imobilização. E isso vai nos causar sérios problemas. Porque quando Jesus nos fala, o Pai não cessa de trabalhar, e eu também, a gente tem que compreender que tudo na natureza não para. Tudo. E nós somos parte integrante da natureza. Se a gente for olhar os animais que estão ao nosso lado, os pássaros, né, os mosquitos, aí, todos os insetos, nada para. Às vezes, aparentemente, né, mas não é, estão fazendo sempre alguma coisa. Todo mundo está sempre obrando, sempre fazendo algo. Né? É muito importante isso. A natureza se movimenta, né? A natureza não para, ela se movimenta. Nós fazemos parte dessa natureza, então não podemos parar. Né? Exatamente. Boa noite, prima. Interessante, eu estava aqui lendo... Boa noite a todos. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite. Eu estava lendo aqui a Revolução do Globo, na Gênesis. Ele menciona que alguns lugares, por exemplo, aqui dentro da França até o México, determinado períodos, né? O período geológico, o pessoal diz que houve inundação, foi zonal, é aqui o Kardec coloca. E tudo está realmente sofrendo assim, certas mudanças. É o que a gente estudou no livro dos Espíritos, são os Espíritos, né, que têm as suas funções específicas, né, de fazer com que surja, né, tem determinado local que surgiu, que tinha uma plantação no México, surgiu uma montanha lá do nada, o negócio foi, aonde passava o rio foi parar do outro lado, houve uma modificação geral. E aí? Explica isso. Quem puxou o negócio de... né? Puxou para cima, assim. Não. Devia ter uma linhazinha, né? Alguém puxou. É igual agora, a África tem uma fissura enorme lá, com mais de 2.000 quilômetros de extensão, né? E dizem que daqui a alguns milhões de anos a África vai se dividir também. Sabe, no Google vai ver essa história aí, da fissura, né? Enfim, é um outro continente, obviamente, que deverá surgir aí, né? Dizem que falta um que vai aparecer aí. Que seria? Então, não sei. A gente... Não fala nada. Isso, está vendo que tudo está em movimento, o próprio planeta não para, né? Tudo, quando a gente vê os terremotos, né? A famosa lei de destruição, né? Isso faz parte, né? Faz parte da caminhada. Então, nada pode parar, inclusive nós. E nós somos os... geralmente, né? É como o Chico fala, né? Quando o Emmanuel, ele se compara a um verme, o Emmanuel fala, ó, Chico, lembre-se de uma coisa, o verme sabe o que faz. É instintivo, mas sabe o que faz. Vamos lá? Então, vamos lá. Começamos nesse parágrafo. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino e logo se nos deparou um homem
que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato, sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava, cauteloso, explicou em tom muito sério. Venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje sabe o senhor o que eu sou. Ante o enfermeiro hesitante, concluiu. Hoje sou a bananeira. Encontraria eu, sem dúvida, do caso excelente ensejo de enriquecer experiências, porquanto, de pronto, reconhecer a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era rematado, fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Isso aí é uma coisa que a gente sempre tem livros espíritas, em vários, né? Realmente, aí parte assim para uma, digamos, a possessão já é um sintoma muito forte, que já é um fantoche na mão dos obsessores, né? Ele já não tem mais a vontade, o livre-arbítrio. E lá em cima, o André Luiz fala, entre os esquizofrênicos absolutos. Você está realmente, não, infelizmente, nessa reencarnação, pode se ajudá-lo. Mas a cura, um pouco antes também, a aula passada, semana passada, o Calderaro fala sobre isso, né? Várias vidas pode durar esse processo, né? Caso se consertar. Oi? Caso eu vi. Então, a gente vê como é que chega aonde nós chegamos, né? Não fala a nós que talvez qualquer um de nós já pode ter passado por esse processo. Vamos lá? Exatamente, já é uma possessão, né? É a possessão, fantoche. Porque o Kardec ele não tinha visto, né, a possessão em si. Ele tinha visto, ele trabalhou em cima até a subjugação. Ele achava que era subjugado, porque ele baseou-se naquele jovenzinho lá que, alheio à vontade dele, ele ajoelhava-se, né, diante de uma... Ele chamava de uma dama lá, né? E ele não queria, mas as coisas aconteciam. E ele declarava-se a menina. Está no livro dos médiuns, está lá escrito. Né? Eu não sei se é 175, item 1, 2, eu não me lembro. Eu não me lembro. Enfim, mais à frente ele vai ser despertado pelos espíritos, vai mostrar a ele. Né? Aqui a gente tem as questões da esquizofrenia. Né? Nós tivemos o problema do Dr. Bezerra de Menezes, no caso, filho dele, né? Eu não sei se é do segundo casamento ou do primeiro, que a entidade chama, né? Ali era possessão mesmo. Ou seja, nenhum espírito anda no corpo de ninguém, mas a atuação é muito forte, é uma imantação muito forte e que vai ganhando espaço. É isso aqui que é o que a gente está aqui estudando, né? É um assunto que requer muita análise nossa ainda, um comentário até mais sadio, saudável, sem ser leviano na interpretação, né, das palavras. Acho que é real. Exatamente. É real. É real. Bem atual. Eu acho que o mundo nunca teve tão, né? Me permite? O Nabucodonosor, que era uma hipnose, certo? E ele estava lá. Agora, como as coisas como melhorou, não sei. Né? Isso eu não sei. Mas, e quantas pessoas do tempo hoje que estão em um processo hipnótico com uma possessão em cima? Espírito vingativo. Tá? É o espírito vingativo que o quase sempre promove, né, esses casos. Vamos lá, Celso. Tá? Vamos lá. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio está consumado, informou.
e não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. Olha só, sempre na região inferior, né? Questão lá do 3 andares, né? Sempre no caso, no porão, né? As energias estão concentradas ali, não está consciente, porque nós temos que estar no segundo andar. Na reencarnação, nós estamos no segundo andar. Pelo menos deveremos estar, né? Com influências do porão e né, querendo chegar ao primeiro andar. Né? E nesse caso aqui, as energias estão paradas lá embaixo, está preso aquilo lá. Mas o que vai falar aqui, olha só. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Deus, escaneia a vingança mesmo. Agora vai explicar por que ele está nessa situação. Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do seu magnetismo pessoal. E a beleza física aí. Não pude suportar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem? Nossa, o André Luiz colocou essa pergunta aqui para chamar a nossa atenção. Né? Desde que o mundo é mundo, existe essa questão. Né? Tanto que o Calderaro vai dar uma resposta mais ou menos a respeito disso. Desde que o mundo é mundo, existe essa questão de né, estar mais assim preparado, sei lá, digamos, né, e continuar e conseguir envolver outros. Né? Isso aí é. Vamos lá, desde que o mundo é mundo. Quer falar, já? Eu ia citar, eu li isso hoje, aqui está, poucos minutos, fazendo trabalho lá para o centro. O instrutor Alvério, ou Valdes, aqui, ó, esse livro aqui, ó, Os Domínios da Mediunidade, ele tratando dessas questões, né, dos processos, principalmente na área do magnetismo, né? Ele faz um apanhado, rebuscando de trás para frente lá, quando começou esse negócio. Mas algumas, né, criaturas, e o André Luiz fez essa pergunta aqui, mas aquilo ainda não tinha chegado ao prelo, ele não tinha passado por aquela aula ali, faltava aquela. Então, por isso que ele fez essa pergunta aqui, né? E hoje a gente já tem mais ou menos, eu falo agora, vou falar por mim, tá? Poucos conhecimentos em relação às questões do magnetismo, mas que o passe muito bem aplicado, porque lá ele fala do pensamento, que a gente, sabendo conduzir o nosso pensamento, nós vamos criar a forma, plasmar a ideia para o necessitado, né? E vamos doar a nossa energia. Mas, na verdade, aí eu vou ter que fechar com o Marco Aurélio, quando ele fala: quem aplica os passes são os espíritos. Nós somos instrumentos. Nós doamos a nossa energia anímica, que é o magnetismo. Né? Animal. E são eles quem as potencializa. Se a criatura merece, aí o pessoal diz: ela fiquei curado porque quem eu vou escolher aqui? Pronto, a Consuelo, que é a Consuelo que aplicou o passe. O Consuelo, vou querer levar um passo também, viu? Foi que aplicou o passe lá no obsediado. Ficou curado lá. Aí o homem vai... Até saiu, ficou assustado, saiu. Ela ficou até emocionada, viu? Médium de cura agora, voltou. Se acalmou, respirou fundo, voltou. Tem que pegar. Ô, Afrânia, aproveitando aí que deu uma paradinha, eu queria te perguntar uma coisa. Esses esquizofrênicos mais fortes, né, que realmente quando não tomam remédio ficam totalmente violentos e agressivos,
Como é que eles vão se redimir de outras vidas se eles não têm autonomia, né, que você diz que é uma imantação muito grande, muito forte? Como é que eles vão se redimir disso se eles não têm autonomia nenhuma? Mesmo quando tomam remédio, eles não gostam de tomar remédio, porque esses remédios eles causam totalmente apatia, né? A pessoa começa a babar, não sente gosto de nada, dorme o dia todo, por isso é que eles não tomam remédio. Por isso que a gente vê essas pessoas, mas eles são assim, por que que não tomam remédio? Porque o remédio tem um grande efeito, né, sobre um segundo efeito ruim. E como é que essas pessoas vão se redimir de outras vidas se tomam remédio, Estou fica, entendendo o que você está falando. entendeu? Como é que faz? Estou entendendo. Veja bem, o espírito, vamos falar do espírito, tá? O corpo vai estar dopado, digamos assim, com problema, mas o espírito, né, vai ter sempre liberdade a sair do corpo, etc., na hora certa. E tem sempre acompanhamento. No caso Marcelo, que é no capítulo 9 ou 10, que eu não estou lembrado, no caso Marcelo, ele tinha esse problema. Só que ele, a partir de um determinado momento, que ele também fez tudo isso que esse outro fez aqui, também abusou do magnetismo dele, etc., ele entrou na consciência de melhorar-se. Só quem nos cura, essa é a grande realidade, somos nós mesmos. Tá? Nós temos ajuda. Mas a partir do momento que entra o esforço e vontade, que é justamente o andar da consciência naquele castelo lá, né, três andares, né, que o André Luiz fala no início do livro, capítulo 3, né, estudando cérebro, vai depender demais do espírito. É por isso que o Calderaro fala, pode durar várias reencarnações, porque ele vai vir reencarnando, até que uma hora o espírito vai sair dessa. Tá? Os remédios ajudam, mas não curam. Tá? Os passes ajudam, mas não curam. O que cura é esforço e vontade. E isso pode demorar. Então, o que é que nós temos que ter com esses indivíduos aí, né? Muita paciência, muito amor. Dá o passe, dá o remédio e orar muito para que esse espírito, em determinado momento, desperte e fale, agora eu não quero mais isso. E o caso Marcelo, ele ainda tem um problema ainda, não está livre do problema. Ele, com todo o esforço que ele está fazendo, tá? Nós sabemos que é o Zeus Vantuí, que desencarnou há 2 ou 3 anos atrás, tá? Com todo o esforço que ele fez, escreveu livros, trabalhou no movimento espírita, fez muita coisa mesmo, ele, quando chegava lá, alguns espíritos inimigos que ainda não gostavam dele, ele fugia do corpo. Aí ele estava na epilepsia. Então, a cura é difícil, que depende de nós, de nossa vontade. Eu quero... É que nem parar de fumar, parar de beber, parar com um monte de coisa aí. Se a gente não quiser, não para. Então, uma esquizofrenia muito forte talvez dure mais do que uma encarnação. Pode? Não. A gente não pode falar nada, mas pelo que dá a entender, pode durar uma, pode durar 2. Né? De repente, nessa mesma... O espírito... Veja bem, o corpo, às vezes, que já falou aqui um pouquinho atrás, já está também com problemas, tá? Devido a isso. Tá? O corpo não está mais perfeito, já tem problemas. Né? Mas numa próxima reencarnação, se ele resolve já essa mudança, esse esforço, já pode vir com um corpo melhor. Esse corpo pode ter sido danificado. Ele falou aqui atrás sobre essa questão na aula passada. Eu não me lembro bem onde está aqui, né? Mas está... Fala sobre isso, né? Enquanto você por aí... Não, não vou procurar, não. Não. Mas fala. Porque nós... eu entendi o que o conselho colocou. Ela abordou as questões da reencarnação, né? Então, a gente... Só um instantinho, Jorge. Eu achei a resposta da Conselho aqui num parágrafo acima de onde nós começamos. Fala aí. Rapidinho. Então, nós não sabemos quando esse espírito criou esse problema para ele. Tá? Digamos, vamos dizer assim, aqui o rapaz, esse que nós estamos estudando, ele foi uma criatura, teve uma vida lá
totalmente equivocada, né, que abusou do magnetismo pessoal. Pois é. Então, quando foi, nós não sabemos. Aí, lesou as partes principais, que as motoras, que a instalação nossa, que era sistema medroso geral, ou nervoso, né, em geral, causou as lesões. Necessariamente precisará ele, aí contraiu essas doenças, vamos dizer assim. Né? Então, essas doenças, muitos de nós, ainda equivocados, nós achamos que na outra seguida a gente vai limpar o perispírito. É uma coisa que hoje, eu pensei assim também. Hoje eu já entendo diferente. Que já é, digamos assim, uma limpeza parcial. Não é? Mas, como nós não somos evangelizados, é o que o nosso irmão Aulos, no livro lá, que nós mostramos, da mediunidade, porque não apresentam Jesus na plenitude para a gente. É o que ele diz lá. Tá? Aí nós continuamos nas chamadas, que o médico dá o nome de recidiva. A doença volta. Agora, pode ser na terceira, pode ser na quarta, nós não sabemos quando, vai depender de nós. E um pai ou uma mãe que muito ama, feliz aquele que recebe esse que está nessa situação, que tem os seus registros ainda um pouco turbados, que oferece a ele e ele vem na classificação autista. Já começa a dar um salto, uma caminhada, né, excelente. Aí na próxima, aí eu acredito que começará a enquadrar-se na normalidade. Quanto tempo leva? Eu não sei. E é sério o negócio, muito sério. Desculpa aí. Não, é isso aí. O Consuelo, Sim, esse parágrafo que está acima da hora, nós começamos nesse ponto de esclarecimento, não foi isso? sim. Né? Um parágrafo acima, precisamos ler tudo, tá? Instaladas essas forças desequilibrantes, no meio do parágrafo, está lendo aí? Eu tô sem um iPad. Tô sem um iPad. Já precisou ler, seu Roberto? Nós estamos voltando. Sim, aonde? Tá. Não podemos ler o parágrafo todo, tá assim, está, no meio do parágrafo, quase podemos afirmar que 90%. Tá? Aí está aqui, no segundo ponto, instaladas essas forças desequilibrantes. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só uma existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o alforjam, aljofram, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Então está aí a resposta. Não, só até isso. Olha só, está falando até que o interessado se disponha com fidelidade. Eu quero mudar. Eu vou me esforçar. Estou com vontade. Todos os espíritos vão ter que se afastar. É isso. Por causa da mudança de vibração dele. Não vão se afastar ainda, mas ele querendo mudar, ele aos poucos vai conseguir afastá-los. É o caso do Marcelo, não conseguiu afastar todos. Entendeu? Entendi. Mas ele começa... Por exemplo, tem 100, um exemplo, só para a gente fazer... Já afasta quando... Uns 70 aí, esse aí virou beato. Esse aí tá bonzinho, não me interessa mais. Mas vai ficando aqueles que estão mais... Mais vingativos, né? Mais pela vingança. No caso do Marcelo, acho que há 2 ou 3 só que já está com ele. Quer dizer, devia ter centenas, né? Aí até ou se transformam ou abandonam ou também caem para o bem, né? Mas está bem claro aqui, né? Até que o interessado se dispõe com fidelidade a valer das bênçãos divinas que o aljofra, que eu não sei o que é aljofra, né? Que o auxílio deve ser isso, para restabelecer a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade. Quer dizer, todos nós temos essa capacidade. Então, é inerente à individualidade, ao espírito.
todo espírito tem esse poder. Olha só o que nós estamos falando aqui, esse poder, né, de mudança. É mental esse poder. Tá? Da mente. Nós temos essa condição. Só que é aquela pergunta lá do livro dos Espíritos, se não me engano, é 911, que fala, né? O quero mudar só está nos lábios, na maioria de nós. Fala, Jorge. O Marcelo, eu estava lembrando aqui, era de lá, nasceu no lar espírita, a vantagem dele, né? Merecimento, e estava, se eu não me engano, eu acho que ele estava nos trabalhos mediúnicos, então você acabou de comentar, virou beata, que agora está aí, está assim, só tinha realmente, eram uns 3 ou 4. Então, só na aproximação, digamos, a aproximação era essa, ele estava dentro de casa e as entidades estavam lá no portão de entrada da casa. Ele já sentia, olha o grau de essa é a sintonia que existia entre ele e essas entidades, né? E a afinidade fluídica. Bastava o outro lá pensar, ele entrava no quadro de epilepsia. É o nome, né? Que está lá escrito lá. Epileptóide. Nossa. Senhor Roberto, você está com o livro dos Espíritos aí no lado? Não, mas eu posso pegar aqui, peraí. Pergunta 911. Tu tem aí, Consuelo, na tua mão, o livro dos Espíritos? Hein? Enquanto ele pega o primo, vou só acrescentar, enquanto o Roberto pega tá. o livro. É por isso que nós encontramos vários níveis de loucura, de esquizofrenia, de autismo, de epilepsia. Porque, Sim. como depende do espírito, vai gradativo. Então, a gente vê loucura, esquizofrenia, epilepsia mais branda e há outras mais agressivas realmente. Isso mesmo, tá certo. O grau é de acordo com a rebeldia. Essa é a palavra que ele usa lá em cima, que eu não li. Está ali. Eu parei justamente em abençoado serviço evolutivo. O senhor Roberto até pela rebeldia. Olha só. Tá? Mas nós não lemos sobre isso. De acordo com a rebeldia do espírito. Tá? Vários certo, níveis, que é o que a gente encontra. Né? A gente mais vê. ou menos. Rebeldinho, rebelde e rebeldão. É, Né? é isso aí. Tá certinho você. Rebelde, rebelde, rebeldão. Vamos ler a 911, seu Roberto? 911. Só para ver que os Espíritos falam sobre a nossa vontade. Aqui está falando a palavra paixões, mas serve para tudo. Não deixa de ser paixão também, está no caminho errado. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta 911 do Livro dos Espíritos. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja importante para dominá-las? Então, não depende só da vontade, depende de muitas outras coisas. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, quando o espírito, a individualidade, compreende a sua natureza, tá? Aí ele começa a reprimir isso aí. Eu quero. E não vai falar só nos lados. Eu quero. Já está pagando um preço muito alto para continuar como está, certo? No sofrimento. Então, vou sofrer, mas para minha melhora. Né? Vencê-la é para ele, olha só, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, tá bom, Consuelo? Tá sim, tá explicado, sim, entendi. Eu entendi. Essa Mas tem vontade espíritos, tem que começar no espírito. Tem espíritos que não querem sair da sua zona de conforto, querem continuar como está, porque se comprazem também daquilo, né? Exatamente. É o que está falando aí. Fala que quer, mas por dentro mesmo, pensando bem, tá tão bom isso aqui. Né? Está gostando daquele ambiente.
Mas como é que uma pessoa pode se comprazer com uma coisa tão ruim, tão, tão negativa, tão sugadora, tão sombria? Bom, veja bem, nesse caso aí do esquizofrênico, ele se levou até lá. Tá? Agora é o caminho de volta. Mesmo assim, se ele não despertar, caso Marcelo mostra bem isso. Depois você lê, conselho, está mais lá atrás. Não sei, é capítulo 9 ou 10, Jorge? Você que deu uma Tá. olhada aí. Eu acho que é o 9 ou 10. O caso do Marcelo é o capítulo 10, né? Ou é o 9? Eu acho que é o 10. É o 10, né? Depois você dá uma olhada lá. Ele quis Eu olho aqui mudar. para... Ele quis mudar. E é isso que cada um de nós tem que fazer. A tal da reforma íntima que a gente vê tanto falar, só vai acontecer o quê? Se a gente quiser. E a palavra da cruz é loucura, né? Essa mudança também é dolorosa demais para a gente. Eu Mas depois... estava vendo umas cartas de Chico e estava contando uma história que um casal foi com um filho autista e um médico também. E esse filho autista, ele era muito agressivo e se debatia muito. E naquela época, os tratamentos eram bem diferentes, né? E o que acontece? O médico disse que ele passava a maior parte do tempo dopado. E o Chico fala para o médico que isso não poderia acontecer, que os pais teriam que ter mais força e paciência, porque ele teria, para ele melhorar, como, entre aspas, como espírito, ele tem que estar encarnado. E estar encarnado é estar acordado. Ele não poderia usar de tantos remédios que assim ele não conseguiria evoluir. Né? Então, você pode dizer mais ou menos isso do esquizofrênico? A pergunta dos inscritos é bem clara para a gente. Essa questão que o Chico falou aí. Tá? Ou seja, ele tem que estar desperto. Você vê que hoje há remédios, não os casos que são realmente muito comuns, há remédios hoje que vai assim, despertando reações, né, nas pessoas, e eles vão começando a ver essas mudanças, o que, é que tem que fazer, vão começando a compreender isso aí. Tá? É uma ajuda externa que ajuda o interno. Tá? Existem remédios hoje que já não são tão inibidores, que ajuda. Tá? Eu vejo o caso tal aí, que a gente vê muito falar hoje, está na moda, o cannabis. Né? O cannabis realmente é uma coisa surpreendente e diferente dos outros remédios. Ele não, como é que fala, dopa, ele não, ele bota a pessoa, vai puxar, né, alguns, não sei Consegue bem explicar. reagir. A pessoa consegue reagir. Algumas, exatamente. Não é isso? Você Isso. entende mais que eu disso, né? Consegue reagir. Tá? Exatamente. Fala. É o 9. Então, aqui, só para... É o capítulo 9. Tá? É o 9 ou 10, mas na dúvida é o 9, tá? É o 9, né? Tá. Aqui, o instrutor coloca uma o que nós não falamos. Se eu não me engano, você falou em Castelo do Segundo Andar, não falou? Há poucos minutos aí. Castelo, o Castelo 3 andares é que eu estou falando da Teresa de Lisieux, né? Que aqui o André Luiz usa o edifício de 3 andares, mas é a mesma coisa. Você falou. Não, pelo seguinte. E Noé falou da arca, tá? Que é a mesma porque coisa. aqui o Calderado, o garoto, estava predisposto à tarefa mediúnica, que está aqui escrito, porque o título é esse, mediunidade. Né? Mas está assim, ó. Sobremodo interessado com o expressivo caso, Marcelo, né? Que é ele, nessa coisa. Aí, mais à frente, tem outra versão que diz assim: vamos da tua sugestão, os reflexos condicionados. Aí ele fala aqui de Pavlov, aquela pesquisa e tudo mais. Então, todo, no caso de leve, moderada ou aguda, no caso que a Lourdes, né, a mais velha, ou a mais nova, eu não me lembro mais. Caramba. Levantou a bola aí. Né? Então, são essas situações. É o que a Joana comenta lá na mensagem. Né? Se a gente está interessado em ficar preso aos nossos reflexos, o problema é nosso. É o que ela cita ali. Nós vamos ficar os frangalhos lá nas regiões mais de dificuldade e dor. Mas se nós estamos já interessados, nós vamos conseguindo, né,
com assistência da equipe espiritual, mas eles respeitam o nosso sim e o nosso não. Eu quero, eu desejo. Aí eles vão alimentando a ideia, né? Vamos nos dando todo o aparato. Os familiares, os médicos, qual médico sério que deve procurar, e entre outras coisas, né? Um centro espírita sério, porque você sabe que tem dirigente de centro espírita que ele tem a carapaça de sério, mas é lobo transvestido de ovelha. E entre outras coisas, era visto lá no livro Libertação, né? E quanto mais, às vezes, o dirigente tem conhecimento e se torna desculpa falar assim, nepotista ou sectarista, lamentável, usando uma palavra mais rabuscada, o compromisso é dele lá para frente, né? Porque foi botado na mão dele para ajustar e ajudar, aí dá nisso. Mas tudo está com relação a nós. E aqui ele fala que na aproximação, aquilo que eu disse há poucos minutinhos, que eu não esqueci, quando aproximar, só a entidade aproximar, ele entrava no quadro de epileptoide. É o nome que ele dá aqui, que é a epilepsia. Isso aí. Vamos seguir agora. Vamos falar sobre a ciência magnética. Vamos lá. Tá bem legal, né, Consuelo? Pegou bem aí, né? Tá bem explicado. Obrigada. Bom, Calderaro explica como as ciências magnéticas são de ontem. O André pergunta para Calderaro. Calderaro tentou no olhar a condescendência, que é a característica de tortura. Acreditas que teriam se iniciado como fé? Evidente, se considerar no sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Olha o problema onde começou aí, né? A Eva não embromou o Adão? Como? Gostoso, né? Com aquele jeitinho dela, aquele magnetismo dela. E o Adão, será que é mesmo bom, né? E, pô, deu uma maçã. É o sentido literal do negócio. Mas aí começa... Porque nós sabemos que essa questão de Adão e Eva é onde começa, né? Essa chegada de capelinos, onde começa essa evolução também, né, do homem aqui no planeta, né, um pulo na evolução do homem, né? A Eva já tinha, se a serpente falou com ela, já tinha mediunidade, que a gente já estava com a mente mais aberta, que a gente vai ver lá na Evolução dos Mundos, que para se chegar à mediunidade foi uma caminhada longa do homem, tá? Do espírito encarnado, e para aceitar sugestões, né? E também transmitir isso. Bom, vamos embora. Usar do seu magnetismo. Começa lá dentro do sentido literal do negócio, tá bom? Magnetismo, você está falando de manipulação, é isso? Sim, é um modo que é o que nós nos utilizamos. Então, as pessoas manipuladoras seriam isso? Que tem essa facilidade do dom. Sim. Tem pessoa que chega, fala que se você não... Espera aí. Tu vai. Entendi. Né? Entendi. Eu até brinco muito quando a pessoa chega para mim, tem um negócio bom para você. Eu disse, não, fica para você. Eu quero ruim. Traz um negócio ruim para mim. Corta ali logo. Porque eu trabalho no meio que não é brincadeira. Ó, quem trabalha com material de construção, madeira, ferro, essas coisas, olha, não é brincadeira não. O pessoal do magnetismo, nós foi todo para lá, do magnetismo alto, viu? Mas não é bem para o bem não, tá? É para a emblomação mesmo. Não é mole, Consuelo, não é mole. A outra metade está na política, né? É a mais forte está lá. Mas eu estou falando que não conseguiram ir para lá, ficaram nesse meio. O ramozinho terrível, tá? Não é mole, não. Quando os caras chegam, eu já fico olhando assim para a cara, esperando o que vai se falar, porque depois de mais de 40 anos trabalhando na mesma coisa, né, a gente já está com uma vacininha, não é bivalente ainda não, mas já tem a vacininha contra o negócio. Vamos lá. É o que mais se vê na televisão aí, essas... Aplica 100 e recebe 20 mil. Aí o camarada tem uma conversa tão forte que o cara aplica os 100 e espera receber 20 mil e continua aplicando 100 querendo receber 20 mil e não recebe nada. É o magnetismo. Isso aí é magnetismo.
Esse pessoal, os tal dos influencers, chega ali na internet, começa a falar bonitinho, enrola daqui, broma dali, tal, daqui a pouco os caras estão com dinheiro, são se candidatos a político, ganham, e vai embora. É o magnetismo. Nosso magnetismo, cada um tem, não, tem um seu, e vai utilizando. De uma certa forma, está aprendendo que quando passar usar esse magnetismo para o lado bom, vai ser importantíssimo, tá? Isso é muito importante também. Do mal sempre sai o bem. Às vezes demora, né? Porque ele aplicou tantas encarnações o mal que para sair. Aqui, ó. Aqui, seu Roberto, esse caso nós estamos lendo aqui, desse senhor. Chegamos lá. Né? Exatamente isso. Aqui hoje é a bananeira, do seu bananeiro aqui de hoje. Né? Exatamente. E aquela pergunta que a Consuelo fez, leva tanto tempo que quando que vai sair disso? Ele vai ter uma chance de sair, mas quando vai sair disso? Né? Depende de nós, que nem aquela música, depende de nós, né? É uma luta mesmo. É aquela mãe que levou o garoto para o Chico, porque ele ia parar de andar, de movimentar as pernas. Né? Mesmo não tendo movimento nos braços e movimento mental, ele ainda teria a possibilidade de suicidar se ele conseguisse sair de casa. Esse lance é a mesma coisa. Olha que situação. Que situação, né? Exatamente. Caldeirado estampou no olhar a condescendência que lhe é característica e retorquiu. Acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? E sorridente ajuntou. Se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Indicou o enfermo e prosseguiu. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu de seu potencial de fascínio, desviando para aventuras menos dignas. Várias mulheres lhe sofreram a ação corrosiva, assestaram contra ele incessantes explosões de ódio, doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Está vendo? Muitas encarnações. Muitos anos podemos considerar aí muitas encarnações. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência, converteu-se, destarte, em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude? Não será possível prever? Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar um instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. Tá aí. Olha só. O espírito mesmo não sabe. É aquele despertamento que vai haver uma hora. Então, o Caldeirão está falando aqui, né? Até quando se demorará em tal atitude, não será possível prever. Né? Porque nem ele sabe, né? Porque vai ser um despertamento. Aí é que a gente está falando. Pode ser 1, 2, 3 reencarnações. Despertar logo, parabéns, ótimo. Se demorar a despertar, que é o caso desse senhor aqui. Né? No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que, chafurdando por indiferença e má-fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamos-nos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Está vendo o que está falando aqui? Tá? No retorno da estrada reta, cheia de atoleiros, que nós que criamos esses atoleiros. Tivemos parado neles há muitos anos, muito tempo, não é isso? Não podemos prefixar calendário para a volta. Ainda fala aqui que só nos despeamos após doloroso reajustamento, ou seja, esse reajustamento aí também não vai ser, tá? Não vai ser também light, não, porque, poxa, nós provocamos tudo isso. Então, nós temos que ter, infelizmente, a dor do retorno para o bem, né, para o certo, né, para valorizar até. As coisas dadas, coisa dada, de mão beijada, isso é um dia, isso todo mundo fala aí na rua, ditado popular, né?
Não tem valor. Só tem valor as coisas que realmente nós lutamos para conseguir. Essa é a realidade, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Está falando aí. Fala, Jorge. Eu gostaria, eu não vou desviar o foco, mas mais ou menos está dentro o caso vou falar de suicida, tá? O caso já começou lá no Paraguai, na Guerra do Paraguai, o caso Júlio. Ele tomou veneno, O Julinho. não morreu. Aí depois ele jogou lá no rio, aí, puf, aí morreu todo mundo, piriri, pororó, pururu, reencarnou numa família, ele, o seu Amaro, com a dona Odila. Acabou, né? A Odila foi, aí ele casou de novo, uma outra pessoa com o nome de Zumira. E o garoto, acho que não sei quantos anos tinha, se era 10 anos, 12 anos ou menos, por aí. Como havia uma certa... O pai era muito chegado ao garoto, enfim, aquela ciumada toda, ela por descuido, mas ela pensou, né? E o garotinho foi lá afogado. Vem agora o que a gente está, né, questionando. Para quanto tempo? Só aí já vai para quase, da Guerra do Paraguai até esse período aí, foram quase um século. Tá? Você vê como é que é as coisas. O garoto, né, nessa idade. Aí o André Luiz, não foi o André Luiz, acho que foi o Hilário, eu não me lembro quem foi, ele fez uma pergunta assim, mas ela não vai ser responsável a dona Zumira, pelo crime, pela morte do garoto? Aí o Calderaro disse, não. Diante da lei, não. Mas ela será responsável pelos seus atos, não diante da lei. Aí a Odila lá se tornou obsessora da família, piriri, pororó, pururu, aí vem irmã Clara, o Clarence, piriri, piriri, acertou, ajustou todo mundo, se tornaram amigas. Eu estou rápido. A turma do deixa disso, né? Ajustou. Aí pegaram o garoto lá, ele tinha uma ficha, ele sentia, olha só, ele estava do outro lado da vida, o garoto com essa ficha chamada CRUP, que é o problema da difteria, oriunda do suicídio, né? Ele sentia muitas dores, chorava e muito, né? Isso do outro lado, lá na colônia onde ele estava. Ele precisava reencarnar. Aí deram um jeitinho lá. Primeiro ajudaram a dona Odila. Tinha que ajudar, ela teve que compreender, ela teve que perdoar lá a Zumira. Pois é, aí, do outro lado da vida, conversaram, acloparam o garoto reencarnou. A dona Zumira veio, assim, lá com alguns meses, né, mais ou menos. Olha o benefício do alto. O caso lá, às vezes, uma certa obsessão moderada, mas só que o caso dele não era um processo obsessivo, era o resgate. Olha como uma coisa tão intrincada, tão complicada para a gente. A mãe dele teve, sem ela nunca ter contraído, próximo a ninguém, contraiu amidalite. O que seria esse problema lá na garganta? Acho que é amidalite. Acabei de falar o nome cru. O médico falou, é onde que ela pegou esse negócio? Até o Amaro, né, o camarada perguntou lá, está escrito lá, só faltou falar assim, Amaro, você andou em algum lugar aí, desavisado, só faltou falar isso, né? Pois é. Enfim. O que eu entendi? Mais à frente, na leitura, diz assim, é que a mãe, com a formação do novo vaso perispiritual, ela está fornecendo os genes, como os genes do pai foi também, a formação, né, do novo perispírito, que é com essa característica dessa genética. E ele precisava ajustar o veículo dele, que estava doentinho, com a lesão. A mãe, como a empatia fluídica entre a afinidade, né, e a sintonia, que já estava estabelecida, a doença veio para o físico dela. E o garoto teve um corpo mais saudável. Mas ele não reparou, o que você acabou de comentar aí, o que está escrito aqui. Não reparou tudo, ainda fica resquício que ainda é para uma outra encarnação. Porque ele teria ainda que optar quando jovem em função do quê? Do suicídio, do naufrágio. Né? E não acabou por ali a lição que o Clarence passou para o André e nós aqui aprendemos. Você vê como é que o negócio é complicado.
É Quanta muito besteira eu falei, complicado. quanta asneira. Hoje eu estou entendendo melhor. Não. Quanto é complicado o negócio. As reencarnações estão aí para isso, mas pode demorar muito devido a nós mesmos. Exatamente. Tanto que a reencarnação, uma coisa que você não comentou aí, a reencarnação dele não teve aqueles aparatos enormes que já do ser bem lembrado, igual o outro. Não teve, porque era coisa para tomar lá da cá e limpa um pouquinho para depois volta de novo, já era tudo, né? Eu mesmo que o Clarence fala, não precisa de muita coisa aí não, porque é uma coisa rápida, né? Só para uma coisinha também, essa mulher que cuidou dele no plano espiritual, a irmã Blandina, tá? É a Meimei. É a Meimei. É a Meimei. Bom, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, senhor Alberto. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal. Nem o duelo de luz com a sombra se restringe aos efeitos, aos estreitos círculos carnais. Ih, rapaz, dá até medo, viu? Não tacar não, tá lá também, viu? Então vamos abrir o olho aqui para não chegar lá, né? E os ataques continuam. É interessante isso aí, né? E essa questão aí das mortes, a morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal, é onde esse negócio se demora também, mais ainda, mais reencarnações aí. É que é dada oportunidade. A pessoa está no plano espiritual, mas a hora que te for necessário ela reencarnar, esteja ainda pensando no mal, fazendo mal pelo lá, vai reencarnar. Vai reencarnar, é lei do planeta. Tá? Lei de evolução do espírito deste planeta, ligado a este planeta. Reencarnar. Uma hora vai mudar. Ou lá ou cá, e tem que passar por aqui também. É aqui que vai crescer, né? Aqui é que vai dar o basta nisso. Gente, vamos parar por aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Seria bom parar por aqui, porque a história desses velhinhos é demorada, né? É mais longa. Então, nós teríamos dia 13/10. 13/10, deixa eu anotar aqui. 13/10. Eu não anotei semana passada, fiquei perdido aqui. Bom, só falta uma folha para acabar também isso aí. Aí depois vamos para o Limiar das Cavernas, capítulo 17. Está acabando o livro, hein? Falta pouco. Alguém mais quer comentar?